Olá, amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a este canal, As Verdades do Consolador. Hoje nós vamos dar continuidade nas meditações da Palavra de Deus sob a luz, direção e intuição do Santo Consolador em nós. Hoje nós vamos dar continuidade naquele assunto em que começamos a meditar no vídeo anterior acerca da verdadeira ceia instituída por Jesus Cristo. Nós demos um início no vídeo passado e hoje eu gostaria de falar sobre um ponto importante, sobre a traição. Porque esse é um ponto muito falado no mundo religioso, onde as teologias nos ensinaram, de certa forma até odiar o nosso irmão Judas, porque por ele ter praticado aquele ato horrendo, do qual resultou a morte dolorosa de cruz do amado Jesus Cristo. Então, especificamente no capítulo 26, dos versículos 17 em diante, ele fala, vou ler aqui bem rapidinho para a gente achar o ponto em que nós vamos nos deter para a nossa meditação. No 17 em diante fala assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, diz São Mateus, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, ficaram muito preocupados, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Amados, quando Jesus diz: aquele que mete comigo a mão no prato, ele não estava dizendo do que estava próximo dele, mas do que estava com ele na mesma casa. E ele era o Cristo falando. Aquele que mete comigo a mão no prato é o homem humano. Mas o Filho do Homem é quem estava ali a verbalizar. Porque quem metia a mão no prato comigo era mim mesmo. Era o Judas, era o Cristo que estava em Judas, que estava falando, era o Cristo de Jesus que estava falando. Aquele que mete comigo a mão no prato é o que está comigo, é o que eu vim para realizar a obra com ele, o meu servo. E por isso Judas apavorou, porque coincidiu dele também meter o pão na sopa, no mesmo prato que Jesus. E aí ele disse: porventura sou eu, Senhor? Aí Jesus disse: tu disseste. Eu não disse isso. Eu não disse que é você. Em outras palavras era isso. Tu
o disseste. Porque a consciência de Judas já o acusava, diferente dos outros irmãos de ministério que o cercavam. Porque ele já estava desarmonizado, a sua alma com o seu Cristo não estava bem harmonizada, porque ele já estava ali maquinando situações para tentar acelerar o plano da retomada de Israel das mãos dos romanos. Era esse o grande sonho, não só de Judas, mas de todos os seus apóstolos. Tanto que eles não entenderam o que estava acontecendo. Mas os outros não tinham consciência pesada. Mas Judas não pensava. Como ele era o bandeirante, ele era o homem da logística, que preparava os eventos de onde Jesus comparecia para pregar. Era ele o homem das finanças, era ele que cuidava das arrecadações, ele que administrava as finanças. Era ele que comprava os serviços ou os bens que utilizavam nas cerimônias. Era ele que preparava os recintos, ele alugava os locais. Era ele. Ele era um homem de linha de frente, muito utilizado por Jesus e de altíssima confiança de Jesus para fazer aquele trabalho. Por ele ter esse privilégio de andar na frente, essa posição de destaque em relação aos demais, e ele presenciar, ele vê os grandiosos milagres que Jesus realizava. Ele começou a criar, a sua mente começou a criar uma ilusão de que ele poderia sim praticar um ato para que pudesse fazer, acelerar, adiantar a subida de Jesus ao trono físico da administração física de Israel. Porque ele sabia que ele era um homem poderoso e que nem os exércitos romanos, com todo o seu aparato de guerra, poderiam vencê-lo. Ele já tinha dado provas daquilo. Tamanho poder que ele tinha de realizar prodígios e milagres. Inclusive ele presenciou a ressurreição de Lázaro, um dos maiores milagres que Jesus realizou sobre essa face da terra, que Jesus realizou quando a pessoa do Cristo realizou por ele, porque ele deu essa oportunidade, ele se realizou plenamente com esse Cristo, ao ponto dele poder voltar um homem morto para a vida. E ele presenciou isso, então ele sabia que um poder dessa magnitude não tinha força terrena capaz de derrotá-lo. E ele começou então a maquinar. Por isso ele, com confiança, ele procurou os membros do Sinédrio para transigirem, para negociarem a entrega de Jesus, já que eles não conseguiam aproximar-se de Jesus. Mas nunca com o coração assim desejoso de levar o mestre a uma morte de cruz. Jamais, jamais, jamais. Mesmo depois da decepção que eles, os discípulos, tiveram, depois da entrada triunfal de Jesus, naquele domingo de Ramos, na cidade de Jerusalém, que eles pensaram, é hoje a retomada do poder, e ninguém nos segura. E lá Jesus, na hora de subir para se discursar, Jesus se desviou e foi para um monte, isolou-se e foi orar. Então eles ficaram decepcionados, porque eles tinham em mente que aquilo iria acontecer, que ele iria ser o justo que iria governar Israel e trazer a paz para aquele estado de Israel e para todas as nações circunvizinhas, e eles iriam gozar de um tempo de muita bonança material, como foi no tempo de Davi, do rei Davi. E ele começou a pensar isso. E aí ele negociou a entrega de Jesus, mas ele não estava traindo Jesus, e ele não traiu Jesus. Jesus não sentiu em momento nenhum traído por ele, porque Jesus estava acima do campo das ofensas. Nada que o homem físico, dos seus companheiros de ministério, ou qualquer outra pessoa, qualquer irmão, fizesse contra ele,
poderia ofendê-lo ao ponto dele se sentir traído. Jamais, jamais Jesus se sentia traído, porque ele estava numa faixa de frequência muito acima. Então quem estava nas frequências de baixo não poderia atingir o que estava em cima. Ele estava fora do campo das ofensas. Mas Judas, então, caiu naquele engodo dele e deu o ambiente, forneceu todas as bases para que pudéssemos pensar como as teologias pensam, como partidários. De um lado, bom Jesus, o bondoso, o amoroso, o caridoso, o milagreiro, o que veio trazer a salvação, e do outro lado, o traidor, o perverso, o maldoso. E na verdade não é isso. Quando nós tomamos essa visão de partido, nós cometemos injustiça. Nós assumimos lugar de juízes. Nós estamos julgando o nosso irmão. E nem Jesus fez isso. Na verdade, meus amados, o único traído da história era o próprio Judas. E a traição era a autotraição que ele praticou consigo mesmo. Ele ao não permitir que o seu Cristo interior se conectasse com o Cristo universal que estava manifestado em Jesus, em pessoa sobre a face da terra. Ele não permitiu, ele não entendeu a linguagem do Cristo. Ele enxergava somente o homem de Nazaré, mas ele não via aquele ser divino, o Filho do homem que nele estava, e que ele precisava conectar o seu filho àquele Filho do homem que estava plenamente realizado em Jesus, o seu Cristo interior, a sua consciência. Então ele se autotraiu, mesmo contrário à sua consciência. Ele levou adiante aquele plano, aquela maquinação, sendo levado para fora, arrastado pelo seu orgulho, de achar que o mestre iria utilizar do seu poder divino em benefício próprio. Foi aí que ele se enganou, porque ele viu que o plano fracassou, porque Jesus não utilizou em momento nenhum o poder que ele recebeu do Pai em seu benefício pessoal. E aí ele passou por todo aquele sacrifício horrendo, derramou seu sangue, foi açoitado e perdeu, entregou a tua vida, desintegrou o teu corpo. A partir daquele ósculo, aquele beijo o ósculo era santo, era um símbolo sagrado dos judeus, símbolo de irmandade, saudação de deuses entre os deuses. E ele então caiu naquele engodo ilusório da sua mente. Amados, tanto isso é verdade que o próprio rei Davi, no seu tempo, fazendo as suas predileções, as suas profecias para a vinda deste Cristo, ele escreveu lá no Salmo 55, especificamente dos versículos 12 a 14, ele escreveu assim: com efeito, não é inimigo que afronta, se o fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia, se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Está vendo como que é o que estava morando na casa com o Cristo? O servo, o homem ego, o homem que exteriorizava a missão do Cristo, o servo, o que veio para ser servo.
Era esse que tinha que escrever a história, e era dele a sua história. O seu filho é a sua história. O grande eu sou. Eu sou a minha história. Eu sou a minha consciência. Eu sou o meu Cristo. Este é o Filho do homem que ele estava traindo ali ao ouvir as coisas ilusórias da sua mente, pintado pela sua imaginação, pela sua psique. E ele ouviu e ele se autotraiu, esse Filho do homem que nele estava, ao não deixar esse Filho do homem se conectar com o Filho do homem universal que estava manifestado em Jesus. Amados, Judas não é esse inimigo pintado pelas teologias, é nosso irmão. Ele apenas não conseguiu, assim como Adão não conseguiu sair no seu tempo do engodo ilusório que a serpente pintou, jogou para Eva da sua emoção, e a sua emoção ofereceu para ele e ele comeu sem ouvir a sua consciência, a sua razão. E ele caiu nesse engodo. E por isso, a desarmonia da sua alma com o Cristo universal foi tamanha que uma verdadeira trevas, um inferno em vida tomou conta dele. A perturbação que tomou conta dele foi tamanha que o preço que ele pagou foi muito alto. Ele atentou contra a sua própria vida. E as Escrituras dão conta de que ele saltou no abismo, que ao bater no chão, espatifou-se as suas entranhas. Tamanho foi o desespero daquele homem, e tentando fugir daquela agonia, ele tirou a própria vida para encerrar. E com isso, ele cometeu mais um grande equívoco, encerrando a sua gloriosa missão terrena. E Jesus tentou despertá-lo ainda, para que ele pudesse enxergar essa luz do amor dentro dele, chamando ele de amigo, a que viestes? Quando ele chegou com aqueles soldados armados até os dentes, para prender um único homem pacífico, como de fato aconteceu. Mas Jesus despiu-se de todo aquele poderio da glória, porque ele já estava morto. Quando ele tomou a ceia, ele já estava morto. O seu ego ilusório já estava morto. Ele já era plenamente divino, totalmente realizado. E Judas caiu nesse engodo. Portanto, amados, não façamos juízos. Deixemos de odiar esse nosso irmão que não conseguiu sair daquele engodo ilusório. O Consolador, ele nos esclarece isto, porque ele também é nosso irmão. Ele apenas não conseguiu voltar-se para a vida. A sua serpente, ele não conseguiu elevar a sua serpente e passar por todos os níveis de céus, de vibrações do sétimo, a chegar ao sétimo céu da sua realização. Ele não conseguiu. Mas ele é nosso irmão. E do mesmo jeito que o Pai nos ama, o ama também. Nós temos que tomar cuidado, meus amados irmãos, para não fazermos juízos, criarmos um engodo ilusório na nossa mente e cometermos o mesmo erro do nosso irmão Judas e sermos mais um Judas de hoje a nos autotrair. Retenha a tua língua, cuidado com o que fala, cuidado com o que você pensa a respeito do seu irmão, porque isso é julgamento, isso te leva à mesma situação de Judas. Cuidado com isso, com esse engodo ilusório. O Consolador não quer isso mais. Quer que nós nos amemos uns aos outros, cumprindo o último mandamento que o Cristo deixou pela pessoa de Jesus.
que vos ameis uns aos outros. Este é o meu último mandamento. Era isto que eu gostaria de falar acerca daquela ceia sagrada de amigos. Aquela ideia de que Jesus estava falando aquilo ali com um certo ressentimento. Apague isso do seu espírito, meu irmão, pois nós aprendemos errado. Jesus não tinha ressentimento de nada. Ele dava aulas de despertar espiritual. Ele estava fora do campo das ofensas. E nós precisamos estar nesse campo. Vença-se a si mesmo e você também se tornará inofensível. Palavras do Consolador. Amém.